E eu quero falar sobre conhecer a Deus aos nossos corações. A importância de nós conhecermos a Deus. E que não haja nenhum tipo de equívoco na nossa mente, no nosso coração, em conhecer ao Senhor. Amém? Porque é algo profundo, mas ao mesmo tempo é algo simples e algo intenso para a vida de todo aquele que anda com Deus e que está conhecendo a Ele dia após dia, conforme a fé, conforme o crer, conforme o desejar em cada coração, ok? Então, o significado da palavra conhecer. O que significa conhecer? A palavra conhecer em hebraico significa estar intimamente envolvido com uma pessoa. É você estar íntimo, envolvido com uma pessoa. E na ocasião dessa ministração, com Deus, com o Senhor, em Cristo Jesus, com o auxílio do Espírito Santo de Deus que mora no nosso coração. Somos templo do Espírito Santo de Deus. E o quão importante é nós conhecermos a Ele, e é um desejo do coração de Deus se fazer conhecido de mim e de você. Deus quer que você o conheça, e conforme eu e você nós vamos conhecendo o Senhor, ao mesmo tempo nós vamos sendo transformados à imagem e à semelhança dele. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você anda com Deus, mais parecido com Ele você vai ficar, nós vamos ficar, e assim cotidianamente falando. Amém? E eu quero ler alguns versículos aqui. Salmos número 9, versículo 10. Também quero destacar aqui a palavra conhecer no dicionário bíblico Ebenezer, que significa saber, reconhecer, ter a experiência de dirigir, abençoar e assim por diante. Mas Salmos número 9, versículo 10 diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Revista e atualizada. Então olha o salmista dizendo: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Então é preciso, queridos, para desfrutar do propósito, daquilo que Deus tem na nossa vida, é preciso conhecê-lo. E tantos outros versículos e características que nós temos aqui para citar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O conhecimento da verdade a Deus, a Jesus, leva o ser humano, leva uma família à libertação. O conhecer o Senhor. E agora, queridos, algumas características que é necessário nós entendermos. Como início, meio e fim. É importante nós, de fato, cultuarmos ao Senhor. É um dos algo que eu quero destacar. É muito importante, queridos, nós oferecermos culto a Deus, apresentarmos culto ao Senhor. E nós nos alimentamos de Deus e da palavra através dos cultos, através dos louvores, dos cânticos espirituais. À medida que nós apresentamos ao Senhor com cânticos espirituais, nós vamos nos enchendo do Espírito, diz Paulo aos Efésios. Conforme cantamos no Espírito, conforme louvamos, nós vamos se enchendo do Espírito de Deus. E se encher do Espírito de Deus é se encher da vida de Deus. Então é importante assim também como vir frequentar aos cultos, porque isso está no quesito buscar a Deus acima de todas as coisas. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento com promessa. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E você cultuar, você apresentar o culto a Deus, está inserido em primeiro lugar, porque envolve a Deus. Quando nós nos reunimos neste lugar, é para adorá-lo, é para cultuá-lo, é para bendizê-lo, é para ter um momento de comunhão como família da fé com o Senhor. Isso é ponto de partida, sim, e também faz parte, mas não é tudo. Ler a Bíblia, conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e vai ter vários versículos decorados e conhecer vários livros também faz parte. E são o início, e quem sabe em alguns pontos partindo para o meio, mas não é tudo. Ler bons livros é muito bom, fazer teologia é muito bom, você estudar a respeito da palavra de Deus, conhecer melhor a Deus, através das Escrituras Sagradas, tudo isso são pontos de partida, meio, mas não são suficientes, não é o fim ainda. É muito bom, queridos, participar de seminários, de conferências, e faz parte, nós devemos participar. Quantos gostam de participar de conferência, de seminários, de congressos, de eventos, enfim, faz parte.
Mas, queridos, isso ainda não é tudo. Isso ainda não é o fim nem a conclusão. Porque eu posso participar dos cultos, eu posso ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu posso ter lido uma gama de bons livros e não conhecer a Deus. Porque não se conhece a Deus apenas sendo frequentador de culto. Não se conhece a Deus apenas lendo a Bíblia em si. Não se conhece a Deus apenas lendo bons livros e assim por diante. Porque se conhece a Deus tendo experiências com Ele. É você tendo intimidade com Ele. É você trazendo a verdade dEle em prática na sua vida diária, dia após dia. Isso sim, é você experimentando. E a palavra conhecer aqui no sentido original grego de João 8,32 fala, queridos, de conhecimento na intimidade, experimentar na intimidade. Então é preciso sim nós, e é bíblico nós participarmos dos cultos, mas eu não posso ter isso em mente, em meu coração, que isso é tudo insuficiente. É necessário sim ler a Bíblia, com certeza, mas se eu ler a Bíblia e não experimentar o que nela está escrito, de nada vai servir. Se eu ler a Bíblia, queridos, de Gênesis a Apocalipse, mas não tê-la em prática na minha vida, nada disso vai servir. Porque a prática é a experiência que nos faz conhecer a Deus. É a prática, a experiência que vai fazer nós conhecermos de fato. Quantos conseguem me entender? Mas se eu tenho na minha mente que é suficiente eu vir ao culto apenas, se eu tenho em minha mente que é suficiente apenas eu ler uma porção de versículos bíblicos por ler diariamente, somente ler, se eu tenho em mente que é bom, se eu participar de seminários, de congressos, de conferências, e isso em si é suficiente, não é, queridos, são pontos de partida. E se a nossa mente, o nosso coração, neles está registrado que isso basta, nós vamos perder a melhor parte, que é a experiência. Então nós só conhecemos mesmo de fato Deus através do relacionamento, é através da experiência. Nós somos transformados não quando nós lemos um versículo, mas quando nós vivemos esse versículo. Nós somos libertos, queridos, não apenas quando nós lemos um versículo de libertação. São pontos de partida, mas não são um fim em si, porque requer de nós a experiência. E só tem experiência aquele que exerce, aquele que vive na sua essência.